David, a partir de agora, porque é a primeira de uma série. Você sabe que está chegando em São Miguel do Iguaçu a data para você escolher os novos conselheiros tutelares aqui em São Miguel do Iguaçu. E hoje nós conversamos com a primeira candidata ao Conselho Tutelar em São Miguel do Iguaçu, Regiane Bilski. Bem-vinda à nossa programação, tudo certo contigo? Tudo certo. Bom dia, Márcio. Bom dia, David. Bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Oeste. Muito obrigada por conceder esse espaço para nós conselheiros falarmos um pouquinho, darmos a nossa opinião sobre esse trabalho tão importante para a nossa comunidade. Bacana. E a primeira pergunta, ela é muito sugestiva. Qual é a sua motivação para se candidatar ao cargo de conselheira tutelar aqui em São Miguel do Iguaçu e como você acredita que pode contribuir para a comunidade são-miguelense? Eu vejo que a parte de dever de proteção de crianças e adolescentes é essencial em qualquer comunidade. E isso se dá não através apenas de pais e mães, mas sim do contexto em geral que envolve essa criança que está em formação. A minha contribuição ela pode ser muito bem vista e se dar de uma maneira muito importante pelo conhecimento que eu tenho, né? Como eu trabalhei muito tempo no comércio, eu trabalhei por 11 anos na Tupi Calçados, até quem não me conhece pelo nome provavelmente vai conhecer da maneira que eu sou chamada, que é Regi da Tupi. É assim que eu sou conhecida em São Miguel do Iguaçu. E por eu conhecer muitas pessoas, eu acho que vai ser um caminho mais fácil de trabalhar com casos de violência e até mesmo de abuso contra crianças e adolescentes. Maravilha. Olha, foi pré-estabelecido um tempo para todos os candidatos ser da mesma forma. Foram 10 minutos, tá ok? Olha, como você planeja, Regi, lidar com situações, por exemplo, abuso infantil e negligência, garantindo aí o bem-estar da nossa criança? São casos bem delicados, né? E eu acho que deve ter um acompanhamento depois do caso já tomado as providências necessárias, né? Deve ter uma sequência de atendimento, porque o que eu vejo na comunidade é as pessoas falando disso, pedindo para que tenha uma sequência de atendimento, que geralmente o atendimento é feito e em alguns casos não é retornado para ver como que está acontecendo aquela situação, se volta a ocorrer ou não. Então isso eu vi que é uma necessidade da comunidade em geral. Maravilha. Olha, esta pergunta é bem interessante, viu? Olha, quais são as suas ideias para melhorar a comunicação e a cooperação? A gente fala aí de união e junção, né? Isso, conselho tutelar, escola e outras instituições que trabalham realmente com crianças. Eu tenho uma rede de apoio muito grande, graças a Deus. E são pessoas que vão me colocar à frente do que está acontecendo. A escola, ela por si, ela já tem dentro da escola as leis de como é trabalhado em caso da criança estar faltando no âmbito escolar. Então, tudo ali já tem um preparo para ter essa sequência de atendimento pelo conselheiro, certo? No caso da comunidade, ela se priva muitas vezes de estar entrando em contato com os conselheiros por medo. E pelo fato de eu ter pessoas de rede de apoio que me apoiam nessa parte, eu conheço a comunidade, eu sei os locais, essas pessoas que estão comigo, me acompanhando, me apoiando nesse projeto, elas vão estar à frente da comunidade e vão repassar para mim tudo o que está acontecendo ali dentro. Bacana. Como você pretende, Regi, envolver aí pais e responsáveis, né, no processo de proteção das crianças? Eu vejo que falta muita informação e a parte de prevenção começa ali. Como que nós devemos trabalhar com a nossa comunidade de uma maneira coerente, mostrando para eles que essas crianças têm direitos e os pais têm os seus deveres. Isso é lei e deve ser implantado de maneira correta. Essa parte do pai ter noção do que realmente acontece na comunidade, com o seu filho, com o filho do vizinho, é importante. Por isso que é bacana você trabalhar esse lado ali de prevenção com pais. Fazer umas palestras, que eu acho isso muito importante para o pai ter o conhecimento, para a sociedade ter o conhecimento do que deve ser efetuado. Bacana, olha, este rodízio de entrevistas é interessante porque você pode conhecer a fundo um pouco mais de cada candidato, né? Mas uma pergunta bem sugestiva e um assunto muito abordado com certeza, hein? Qual a sua abordagem com relação a lidar de repente com casos de bullying e violência entre crianças e adolescentes? O caso de bullying ele já se estende há muitos anos. Isso não vem agora, recente. Isso ocorre desde a infância, provavelmente, do David e do Márcio também.
como ocorreu na minha também. Às vezes passa um pouquinho do controle, por quê? Porque acaba tendo palavras mal colocadas dentro de casa por pais, por familiares. E isso vai instigar a criança a levar o que teve de conhecimento, infelizmente de maneira errada, dentro de casa para as escolas. Vai acabar tendo uma agressão verbal ali para um amiguinho, para os professores, porque os professores também não escapam de ouvir palavras desnecessárias. E isso está tudo envolvido com o âmbito, o ambiente que a criança foi formada, está sendo formada. Às vezes uma palavra do nada que o pai ou que a mãe solta sem querer, essa criança vai transmitir. Olha, bacana. Como você planeja garantir os direitos, Regi? Direitos das crianças com deficiência, para que estes direitos sejam respeitados e atendidos adequadamente. Esse é um caso muito delicado, porque nós sabemos que nós temos casos de crianças que os pais sequer levam para ter um acompanhamento médico. E é previsto por lei. Eles têm esse direito garantido por lei. E acaba tendo até alguns lugares que não têm acessibilidade, principalmente para cadeirantes, para quem tem deficiência visual. Tudo isso engloba. Graças a Deus que nós temos a Pestalozzi ali, que faz um trabalho muito bom aqui dentro da nossa comunidade, auxiliando muitos pais, mas ainda é um espaço muito pequeno para ser trabalhado a população de São Miguel toda, né? Casos de abuso de substâncias por parte de pais irresponsáveis que afetam o ambiente familiar e também o bem-estar das crianças. Isso é um caso bem complicado que está crescendo a cada dia mais, até porque a criança e o adolescente, ele vai ver o pai e a mãe como um exemplo. E tudo aquilo que você fizer dentro de casa vai fomentar na vida dessa criança, desse adolescente. Ele vai levar para a vida toda, porque ele está tendo como exemplo. E isso é na sociedade em geral. Como que a gente está olhando para os nossos filhos, para o filho do vizinho, com o nosso comportamento? Porque nós somos o espelho. A visão da sociedade, ela acha que é simplesmente colocar um filho no mundo, criar ele da melhor maneira possível, que acha que é só o alimento, que é só a vestimenta, e não é. O comportamento do pai, da mãe e da sociedade vai influenciar na formação desse adulto depois, na formação da criança e no desenvolvimento desse adolescente, tornando ele um adulto igual, é um espelho. Bacana, nós temos 3 minutos ainda e mais 3 perguntas. Você acompanha a Regiane Bilski, candidata ao Conselho Tutelar em São Miguel do Iguaçu. A tua opinião, Regiane, sobre educação sexual nas escolas e como você planeja apoiar programas educacionais com relação a este assunto? É um assunto bem delicado, porque tem famílias que veem de uma maneira diferente a parte da educação sexual e não gostariam de ter esse tipo de assunto abordado em sala de aula, porque eles dizem que deve ser trabalhado isso em casa. No entanto, as pessoas que vão estar falando sobre a educação sexual, elas vão estar preparadas para isso. E nós estamos num período que a cada dia mais as crianças estão tendo essa visão da sexualidade despertada muito mais cedo. E é importante, sim, você falar sobre prevenção sexual, né, prevenção sobre doenças também, que ali também englobam no geral, até mesmo porque as crianças, elas estão expostas, querendo ou não, a sociedade influencia, como eu falei antes, né, e a parte de músicas, tudo isso vai fazer com que a criança acabe tendo mais contato com a parte adulta, o que não é legal para a fase de idade dela, a faixa etária dela, e acaba desenvolvendo e até tendo contato com a parte sexual antes do tempo. Bacana, olha, nós temos aí um tempo pré-estabelecido de 10 minutos, com 2 de tolerância para todas as pessoas, todos os candidatos, ok? Olha, estamos com praticamente 9 minutos de entrevista. Como você pretende sensibilizar a comunidade sobre os direitos das crianças e as responsabilidades do Conselho Tutelar? A parte de prevenção eu acho que é essencial. Eu vejo que a sociedade, o que acontece? E isso aconteceu comigo também. Nós não sabemos ao certo o trabalho do Conselho Tutelar. Não é passada uma informação coerente e muitas pessoas acabam não gostando do trabalho que é desenvolvido dentro do Conselho Tutelar por não ter esse conhecimento. Mas é um órgão essencial para o município e ele abrange crianças e adolescentes e tem o direito, tem o dever de cuidar e fortalecer esse direito estabelecido por lei para essas crianças e esses adolescentes, né?
Bacana, olha, Regiane Bilski, nós estamos com 9 minutos e 50 de entrevista. Em sua opinião, qual é o maior desafio que o Conselho Tutelar enfrenta atualmente e o que você vai fazer para abordar? O que eu vejo como o maior desafio é que as pessoas têm medo, principalmente a família. A família vai ser a última pessoa que vai falar, vai relatar o que está acontecendo dentro de casa. Horas pela maneira que a sociedade vai olhar, porque eles têm vergonha, as pessoas têm vergonha. E eu acho isso muito importante a partir de trabalhar o conhecimento do que o órgão faz, explicar como que funciona, dar esse espaço para a comunidade, para eles poderem se abrir e falar o que realmente acontece. Quando você trabalha se mostrando disposto a auxiliar essas famílias e você tendo conhecimento dessas famílias, elas vão falar para você o que está acontecendo dentro de casa. Agora, se você não conhece essa família, eles não vão falar. Esse é o maior problema para mim, o medo de falar o que está acontecendo e a vergonha, porque tem muitas pessoas que não falam por vergonha. Maravilha, olha, o tempo foi cravado, 11 minutos, e a gente agradece, Regiane, a tua presença e dizer que você se saiu muito bem. Obrigada. Nesta primeira entrevista aqui com a gente dentro da programação Costa Oeste. A grande finalidade nossa é apresentar para a comunidade, para a sociedade, para o ouvinte, um pouquinho da vida, do pensamento e do comportamento de cada candidato dentro dessa entidade e instituição em São Miguel que pode e faz muito, né? Que exerce com excelência tudo aquilo que realmente faz. E hoje, em termos de conselho tutelar, São Miguel do Iguaçu com certeza é uma referência, não só aqui para a nossa região, mas muito mais além disso. Obrigado e parabéns por você se colocar à disposição do cargo. Obrigada, Márcio. Obrigada, David, por esse espaço, como falei logo no início. Consegui fazer a entrevista, isso é muito bom. No dia 1º do 10, então, pessoal, vocês que me conhecem, quem não conhece, pergunta para o seu amigo, que com certeza vai ter alguma coisa legal para falar sobre mim. Pelo tempo que eu trabalhei no comércio, né? Todo mundo me conhece um pouquinho. E tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre dou o meu possível, faço com excelência. E isso é muito importante porque não é simplesmente um cargo, é uma missão. E eu tenho isso tatuado em mim, quem sabe, eu fiz um propósito para minha vida. E não é porque eu tô doente, não é isso, gente. Eu estipulei uma coisa assim, a gente se doa demais para os outros em relação à família e esquece de fazer por a gente. E agora eu falei, não, eu vou fazer tudo o que eu me dispus para Deus a fazer aqui na Terra, nessa minha presença aqui. Então, tá como missão para mim e entrou esse ano essa missão e pode ter certeza que eu vou fazer com excelência. No dia 1º do 10, meu número é 39, Regi, quem me apoia, vai lá e garante o voto, tá? Vai ser essa votação realizada no Walter Marcon, das 8 às 5 horas da tarde. Obrigada, gente. Beleza. Assim também vai ser a participação dos outros 9 candidatos aqui em São Miguel. 10 perguntas, nós temos aí o tempo. E depois, é claro, aquela questão de se despedir. E esta foi a nossa primeira entrevistada, Regiane Bilski. E a gente agradece pelo carinho aí e pela excelência, né? E estar fazendo este material e contribuindo também com a sociedade que estará lá também depositando o seu voto para o Conselho Tutelar em São Miguel.